Bom dia, pessoal. Nós vamos, na aula de hoje, nós vamos dar sequência à nossa unidade, que nós falamos um pouquinho na semana passada, mas só que hoje eu vou trabalhar um pouquinho com relação às atividades da apostila de vocês, tá? Então, eu vou fazer juntamente com vocês, vou explicando para vocês as atividades que encontram-se na apostila de vocês na página 41, ok? Então, a aula de hoje vai ser direcionada a essas atividades, ok? A primeira atividade, então, da apostila de vocês, da página 41, questão número 1. Está lá assim para vocês. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil alcançou uma população de 190.755.799 pessoas, totalizando 22,4 habitantes por quilômetro quadrado. Diante desses números, podemos então concluir que o país é um país densamente povoado, um país populoso, um país homogeneamente povoado ou um país proporcionalmente adensado. Aí quando vocês colocam proporcionalmente adensado, é denso, né? Mas quando a gente coloca a palavra proporcionalmente adensado, nós vamos analisar então que não é tão denso, não é tão populoso, ok? Então nós temos a letra A, densamente povoado, a letra B, populoso, a letra C, homogeneamente povoado e a letra D, proporcionalmente adensado. Então veja bem, a resposta correta é a letra B. Então nós temos aí, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, diante desses números nós podemos então concluir que o país é um país populoso. Vale lembrar que antes do Brasil, o Brasil está em quinto na sua classificação em relação a ser um país populoso. A China primeira, nós temos a Índia segundo, Estados Unidos o terceiro, Indonésia o quarto e logo após entra o Brasil, tá? Por que nós colocamos o Brasil então como um país populoso? Apesar do fato dele ter uma população brasileira não estar bem distribuída, nós não podemos esquecer que nós temos alguns centros regionais, algumas metrópoles, e que isso torna o nosso país, então, pela nossa estatística, um país populoso, ok? Por sua vez, ele está em quinto na sua classificação, tá? Então, a letra correta seria a letra B. Partimos, então, para a questão número 2. Vou colocar aqui, então, para vocês a questão número 1, letra B. Ok? Questão número 2, vamos fazê-la agora. A população brasileira, apesar dos esforços praticados pelo governo para uma melhor ocupação do território ao longo do século XX, ainda está presente no território de forma bastante concentrada. Sobre essa questão, responda ao que se pede. Número 1 em algarismo romano, está lá para vocês assim. Assinar a região em que há o maior quantitativo populacional do país. Letra A, região norte. Letra B, região nordeste. A letra C, região centro-oeste. A letra D, região sudeste. E a letra E, região sul. Número 2 em algarismo romano. Assinar a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. A letra A, colonização concentrada em algumas faixas do território. Quando a gente fala colonização concentrada em algumas faixas do território, vale lembrar que nós temos que marcar a alternativa falsa, ou seja, aquela que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração da população. A letra A fala assim, colonização concentrada em algumas faixas do território brasileiro, principalmente a faixa litorânea, que é o que fez a ocupação territorial se tornar maior e em primeiro lugar, ok? A letra B fala o seguinte, atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço. Então, as atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço, nós temos realmente atividades que elas não ocupam bem todo o espaço territorial, ok? Letra C, industrialização realizada primordialmente nos centros econômicos e de poder. Quando a gente fala industrialização realizada
principalmente nos centros econômicos e de poder, nós estamos falando então das grandes metrópoles. A letra D, urbanização acelerada desde os tempos coloniais. Olha que pegadinha boa essa questão, essa letra. Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. E a letra E, estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos da história brasileira. Então, retornando à letra D, a letra D fala o seguinte: urbanização acelerada desde os tempos coloniais. Veja bem, desde os tempos coloniais não é o que nós devemos falar com relação ao quê? Ao nosso crescimento urbano. Porque o crescimento urbano não se deu no período colonial, né? Então, por isso que eu falo que é uma questão de uma pegadinha. Quando fala assim, urbanização acelerada, a urbanização acelerou sim, mas desde os tempos coloniais, que foi o tempo do período colonial, período da nossa descoberta, digamos assim, né? Então, a cenário alternativo que não apresenta um desses motivos, nós vamos então marcar a letra D, onde ela fala urbanização acelerada desde os tempos coloniais, porque durante esse período não houve crescimento urbano, ok? Então, a questão número 2, a letra D é a letra incorreta, ou a letra que nós devemos marcar, ok? Partimos então para a questão número 3. A questão número 3 fala o seguinte: analise a tabela a seguir e assinale a alternativa correta. Vocês estão aí na apostilazinha de vocês com a tabela, onde essa tabela fala o seguinte: a distribuição da população ocupada por setores de atividade no Brasil em 2007. Setor primário, setor secundário, setor terciário. O que seria o setor primário? A extração da matéria-prima, né? O setor secundário seria extrair a matéria-prima e levar para o trabalho dentro das indústrias, trabalhar industrialmente o setor primário, que é a extração da matéria-prima. O setor terciário seria a distribuição, o comércio, né, e os fins lucrativos, a distribuição para o mesmo. Então, a tabelinha diz para vocês lá, no setor primário nós temos 20,5%, o setor secundário nós temos 21,4%. O setor terciário dividido entre comércios e serviços, mas como um todo nós temos 58,1%. O comércio cabe 17,8% e os serviços com 40,3%. A questão pega o seguinte: distribuição da população brasileira por setores da economia. O fenômeno econômico relacionado com o caráter concentrador das atividades econômicas da população brasileira é a letra A. Financiarização do mercado, ou seja, financiar apenas o mercado como um todo. A letra D, terceirização econômica. A letra C, regionalização produtiva. A letra D, informalidade comercial. E a letra E, desemprego conjuntural. Então, desemprego conjuntural seria o desemprego com uma forma maior, tá? A letra correta, então, seria a letra B. Por que a letra B? Nós falamos da terceirização econômica. Vale lembrar que o setor secundário está crescendo muito, e muito mais o setor o quê? Terciário, né? Que seria a distribuição do comércio e os serviços. Vale lembrar que o setor terciário ele tem que acompanhar o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto de cada país. Então, eles andam praticamente juntos. Então, como a gente tem um setor terciário crescendo muito, é dentro do setor terciário que nós temos as empresas terceirizadas. Então, a terceirização, vale lembrar, ela também está crescendo muito aqui no Brasil. Então, onde nós falamos o seguinte: o fenômeno econômico relacionado com o caráter concentrador das atividades econômicas da população brasileira está relacionado à terceirização econômica. Por quê? Porque atua na maior parte da população brasileira, principalmente dentro das grandes empresas, fazendo jus, então, ao setor terciário, que é a terceirização econômica. Ok? Então, a questão número 3, nós temos aí a letra B como a questão correta, terceirização econômica. Ok? Questão número 4, então, dando sequência aí. Questão número 4 é uma questão boa. Nós temos aí uma questão do Enem de 2013.
onde ela fala da taxa de fecundidade total no Brasil, da marcação de 1940 até 2010. Nós podemos analisar aí que em 1940 a taxa de fecundidade era altíssima e ela veio reduzindo nas proximidades de 1960 até as proximidades aí de 2010, tá? Então nós tivemos uma redução bem maior. O que diz respeito a essa taxa de fecundidade aí no período de 1940 a 2010? Por que houve um decréscimo, um declínio, né? Nós podemos falar que muitas das vezes nós temos aí a mulher inserida no mercado de trabalho. Isso é uma das questões importantíssimas para a redução da taxa de fecundidade, tá? Mesmo em alguns países nós fazemos uma análise, né, que há um aumento, a revolução sanitária, a própria saúde em si, né, a questão da vacina e a mulher hoje, mais ainda inserida no mercado de trabalho, faz com que há uma redução do número de filhos, da taxa de fecundidade por grupo familiar, ok? Mas vamos fazer a análise então do que está pedindo a nossa questão aí do Enem de 2013. Nós temos lá, em análise desse gráfico, a letra A fala o seguinte: decréscimo da população absoluta, né? Nós estamos analisando a taxa de fecundidade. A letra A fala o seguinte: decréscimo da população absoluta. A letra B, redução do crescimento vegetativo. Quando a gente fala da redução do crescimento vegetativo, nós estamos falando do número de nascimentos menos o número de óbitos. Então, o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. Eu vou colocar até aqui no quadro para vocês. CV, crescimento vegetativo, é igual ao número de nascimentos menos o número de óbitos. Menos o número de óbitos. Então, o que marca o crescimento vegetativo é o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem naquele período, contando naquele período, naquele local, ok? Então, a letra B fala o seguinte: redução do crescimento vegetativo. A letra C, diminuição da proporção de adultos. Nós não estamos analisando adultos. A letra D, expansão de políticas de controle de natalidade. Se nós temos a expansão das políticas de controle de natalidade, nós temos então um controle do crescimento da natalidade. Tá? Nós estamos falando então do que? Da questão da taxa de fecundidade. Aumento da remoção da população econômica ativa. Aumento da renovação da população economicamente ativa. A população economicamente ativa é a população que está inserida no mercado de trabalho, né? A partir dos 16 anos de idade até chegar a uma idade limite, que é a idade para se aposentar. Então, nós temos aí pessoas que estão inseridas dentro do mercado de trabalho, que também nos diz respeito à questão em análise do nosso gráfico aqui, tá? Então, a letra B fala o seguinte para vocês: redução do crescimento vegetativo. E o que eu acabei de falar para vocês? O crescimento vegetativo é o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem. E isso faz jus ao quê? A taxa de fecundidade e a redução da taxa de fecundidade nesse período de 1940 até 2010, que foi feita uma análise estatisticamente, ok? Então, a letra correta seria a letra B. Novamente, a letra B aí. Tudo bem? A última questão desse nosso módulo, que depois nós vamos fazer na próxima aula. Aliás, vocês poderiam estar fazendo em casa, né? Os exercícios propostos, a questão número 1, a questão número 2, a questão número 3 e a questão número 4, tá? Vocês podem estar, então, fazendo na próxima aula. A gente faz uma análise. Se vocês quiserem, vocês me chamam também fora, em particular, ok? Vamos, então, analisar a questão número 5, que é da Fundação Getúlio Vargas, uma questão adaptada. Ela diz o seguinte:
As características demográficas de um país são dinâmicas e alteram-se ao longo da história segundo diferentes contextos socioeconômicos. Recentemente, o IBGE identificou algumas mudanças no perfil da população brasileira, entre as quais a diminuição da população masculina em relação à feminina nas regiões metropolitanas e, por outro lado, o aumento da população masculina em relação à feminina em alguns estados da região norte e centro-oeste, além de um envelhecimento geral da população. Há cenário, então, alternativa que melhor explique pelo menos uma dessas alterações. A letra A fala o seguinte: o envelhecimento da população explica-se pela baixa qualidade de vida de que dispõe o povo brasileiro em média. Olha o que diz a letra A. O envelhecimento da população, então, está relacionado à baixa qualidade de vida de que dispõe o povo brasileiro em média. Então, significa que a maioria a maior parte da população brasileira possui uma qualidade de vida baixa, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Letra B. Na região norte e centro-oeste, as más condições de vida afetam principalmente mulheres e crianças, o que explica o aumento proporcional da população masculina. Então, nas regiões norte e centro-oeste, as más condições de vida afetam as mulheres e as crianças, o que explica o aumento da população masculina. Então, vale lembrar que se for para analisarmos a esse ponto, nós não podemos analisar apenas a região norte e centro-oeste, ok? A letra C, ela fala o seguinte: a violência nas regiões metropolitanas envolve mais a população masculina, o que ajuda a explicar a diminuição proporcional dessa população em relação à feminina nessas regiões. Então, a gente não precisa nem fazer a análise da letra D como um todo, que daqui a pouco eu vou ler, mas a letra C ela nos deixa bem a par do que realmente acontece nas regiões metropolitanas, tá? Hoje, principalmente, a violência está relacionada em maior proporção no sexo masculino dentro das regiões metropolitanas. O grau de violência aumentou muito com o período de urbanização intenso, ao qual basicamente a população brasileira passou e passa, ok? Então a resposta certa seria a letra C. Fazendo a leitura da letra D, ela fala o seguinte: o aumento da população feminina nas regiões metropolitanas explica-se pelo êxodo rural, ou seja, saída do homem do campo para a cidade, em busca de trabalho nas frentes agrícolas pela população masculina. Então, não é basicamente que faz o aumento da população feminina, no caso, a saída do homem do campo em relação à cidade, tá? Então, a letra certa seria a letra C. As regiões metropolitanas sofrem crimes relacionados à violência, principalmente no que diz respeito ao sexo masculino, tá? Quando a gente vai analisar, então, a pirâmide etária aqui no Brasil, nós podemos falar que o meio, né, dessa pirâmide etária, principalmente no lado masculino, já vem uma redução gradativa. Por quê? Porque o sexo masculino vem perdendo a vida na faixa jovem, né, aqui no Brasil, pela questão da violência, pela questão de doenças relacionadas a HIV, podemos analisar estatisticamente. Podemos falar também ao uso de entorpecentes como droga, álcool e às vezes até mesmo o próprio volante, tá? Então isso vem pelas estatísticas fazendo gradativamente a redução do sexo masculino da população brasileira. Na próxima aula, então, a gente dá sequência a essa unidade e eu gostaria, como eu falei para vocês, que vocês fizessem então as atividades que estão na apostila de vocês. Qualquer dúvida vocês podem me chamar que a gente vai analisar com vocês, ok? Bom dia, pessoal!